construídos nessa sociedade é que o número de pessoas trabalhando com inteligência coletiva é pequeno. Tem pouca gente trabalhando com isso, porque as mídias, que ocupam um espaço muito poderoso na nossa sociedade hoje, elas não veiculam, não dão visibilidade justamente para essas práticas. E isso funciona ao modo de uma vida paralela. A gente olha você falando aqui e às vezes a gente tem a sensação de que isso é ficcional. Eu tenho muito essa sensação quando me vejo fazendo algumas coisas que não são da hora, vamos dizer assim, não são da hora no sentido de que uma sociedade individualista, consumista, com jovens muito voltados para as questões dos estímulos, eu brinco muito que quando tem 10 pessoas falando ao mesmo tempo, ou 10 estímulos na sua volta, a vontade que você tem é sair daquele lugar, que você não está conseguindo pensar, E isso é quase que uma constante para essa juventude ou para essa geração. E acaba que realmente se pensa menos em uma série de coisas que se gostaria de pensar. Então, como é que se lida, vamos dizer assim, com isso? Porque tem uma network enorme, é muita gente, você viveu a vida inteira dentro desse universo. Dizem as pesquisas que em 2050 nós vamos ter economia colaborativa par e passo com o capitalismo. Quer dizer, isso está andando, e está andando a passos largos, mas muita gente não enxerga isso. Vocês têm tratado disso, assim, no trabalho, com as mulheres e com os grupos? Como é que você enxerga isso nos dias de hoje? É uma realidade que as mídias dão visibilidade, que na verdade não é bem isso, mas é o que as pessoas enxergam na maioria das vezes, principalmente os jovens, e essa realidade, que é esse novo mundo que está sendo construído a passos largos, por muita gente, mas que nem mesmo quem está dentro tem a noção do tamanho disso. Então, eu acho que daquilo que eu falava da gente aprender a usar todos esses meios, justamente uma das coisas principais, eu estou fazendo muito pouco porque estou num universo bem limitado atualmente, mas eu vejo assim, desenvolver a capacidade de articular todas essas pessoas em grupos que estão. Eu, durante um tempo, fiquei bastante próxima da comunidade Bahá'í, por exemplo. Eu sou aluna da Universidade Espiritual Mundial do Brahma-Kumaris. Estou vendo muitas coisas aqui que se aproximam do pouco que eu já aprendi lá. Mas essa fragmentação dos meios, junto com a fragmentação do pensamento, eu acho que ainda talvez não foi da nossa parte, o objeto de um esforço específico em relação a isso, que a gente deveria procurar influir mais para que isso fizesse parte também até do que se ensina nas escolas. Eu acho assim, qualquer coisa que a gente tem que produza, quando nós fizemos as cartilhas sobre o Plano Nacional de Políticas para Mulheres, eram cartilhas pequenas, de 36 páginas, mas a última página a gente enchia de aonde buscar mais, explicar mais aonde é que existem coisas boas da gente procurar. Eu não sei muito dizer porque eu me sinto, como eu digo, bastante pequena em relação a esse universo, E vejo também, e eu comentei isso lá na Unila, às vezes os comunicadores foram tão formados para falar, para explicar, para dizer, que não tem essa visão da intercomunicação. Assim como os educadores e educadoras recém estão entrando nessa questão de poder também aprender, porque sempre foi o educador ensina e o educando só aprende. Nós temos que ir revertendo cada vez mais esses processos. E isso me fez também optar muito por trabalhar na educação permanente das pessoas adultas, a educação ao longo da vida, porque nós vamos ter que desaprender muito daquilo que a gente aprendeu no ensino fragmentado que nós tivemos na universidade. Então, não é fácil também isso. Uma vez me convidaram para falar sobre a Carta da Terra ali no Rio de Janeiro, e vários dos meninos eram engenheiros ambientais. Aí teve um que disse: eu sei muito disso que a senhora falou, mas eu não sou capaz de explicar para os outros. Eu digo, é uma aprendizagem também, Aprender a ter uma linguagem que não é de tribo, daquele grupinho só da faculdade, mas
continuar sendo cidadãos e cidadãos que decodificam a aprendizagem e dialogam para aprender também com outros. É muita coisa, né, que você levantou. Só quero colocar mais um aspecto sobre isso, que acho que você tocou num ponto que é essencial. A sua vida inteira você usou todos os canais de comunicação que podia para divulgar o trabalho que era produto, né, dessas relações, enfim, de coletividades, né? E hoje a gente tem tantos veículos, né? E até certo ponto esses veículos eles são tão poluídos por manipulações e uma série de coisas que me parece que muitos de nós que trabalham nessa área não contam mais com isso, desacreditaram um tanto disso, né? E aí você falou, a gente coloca lá um monte de fontes, né? Onde encontrar mais, onde saber mais sobre isso, né? E a gente vê, por exemplo, que nos meios acadêmicos há uma carência efetiva, né? De fontes que mostrem efetivamente o resultado desse trabalho, que é um trabalho que envolve produção coletiva, né? Que as pessoas fazem juntas. Então, é muito difícil resistir a essa dimensão do caminho, né, que é um caminho daquilo que é o interesse mais da pessoa, mas dessas produções são muitas produções, né? Então, essa questão da divulgação das fontes e etc., como você está colocando aí, eu penso que é algo fundamental, porque muita gente só não toma contato com isso porque não ouviu nem falar. Quer dizer, quando ouve falar uma vez, pronto, entra naquilo e fica, né? Então, por isso a gente preza tanto por espaços como esses, que são espaços de diálogo onde as pessoas podem contar a experiência de fazer junto, já que isso é o raro, né? Isso é o eventual, isso é extraordinário nos dias de hoje, né? Muita gente está fazendo isso, ainda assim, esse muita gente ainda não é maioria, né? Então, precisa realmente de criar espaços para dar mais visibilidade para isso. Concordo. Em gênero, número e grau, como assim? Tudo isso que você tem trabalhado, né, essa mediação de conhecimento, mediação de conflitos, mediação de interesses, mediação de sonhos das pessoas, de colocar seus projetos de vida funcionando, a gente estuda isso aqui também e a gente inclui uma variável que é a mediação que vai acontecendo ao mesmo tempo que tudo isso acontece entre as pessoas que estão em diferentes dimensões, as consciências que estão em diferentes dimensões. Então, esse trabalho seu, que é planetário, né, que alcança pessoas de vários lugares e várias épocas, porque o livro vai sobrevivendo a gente, né, ele não alcança somente as sociedades atuais e nem alcança somente as pessoas que estão vivendo aqui no intrafísico nesse momento. No momento que a gente, como a Nara disse, né, mostra que existem outras possibilidades de ser, de fazer, de viver, isso inspira outras pessoas, mas inspira também quem ainda vai nascer ou quem já partiu dessa existência nesse momento, está se preparando para outra, ou quem está fazendo uma revisão, um balanço de como viveu e vê que tinha outras possibilidades. Então, a assistência que esse trabalho faz tem um alcance maior do que o geográfico aqui do nosso planetinha, que a gente consegue visualizar pensando nas redes humanas. Tem um alcance que é multidimensional, né? E que, além de ser transgeracional, ele pode ser, nessa perspectiva que a gente falou agora há pouco, do encadeamento de vários projetos de vida após vida. Parou aqui. Então, isso é uma correlação que eu vejo disso que você apresentou agora, o alcance existencial. E ele, dentro da lógica kármica que a gente analisa, né, as nossas, vamos dizer assim, os nossos saldos da balança nas relações com as pessoas, aquilo que a gente ficou, acertou mais ou errou mais, ficou devendo, né, ou não, esses acertos ou essas pendências, eles também podem ser tanto explicitados como corrigidos quando a gente faz um trabalho desse alcance. Então, eu tenho certeza que para conseguir fazer cada oficina, cada livro, cada projeto, cada evento que você fez, coisas se modificaram dentro de você. Aprendizados aconteceram. E quando eles aconteceram em você, eles
foram multiplicados para o grupo, mas eles aconteceram também com os seus acompanhantes extrafísicos, com aquelas pessoas que estão aí te acompanhando e que nem sempre são percebidas, porque estão em outra dimensão, né? A gente chama outras consciências. Então, isso vai gerando toda uma possibilidade de recomposição grupocármica, quer dizer, de consertar aquilo que a gente possa ter se equivocado no passado e ter gerado algum tipo de mágoa, né? E ter gerado algum acompanhante que fique aqui ainda perturbado com essa mágoa. Então, no momento que você se corrige, ao mesmo tempo que você melhora e a humanidade melhora, isso é um acerto de contas indireto, né? Com quem percebeu aquele equívoco e se magoou com ele. Então, essa é uma outra relação que a gente vê. E isso tem tudo a ver com paraecologia, porque a ecologia trata de relações. A paraecologia trata das relações multidimensionalmente. Então, tratar da holocarmalogia também é tratar de paraecologia. Como a gente quer que ela tenha um tempinho para assinar os autógrafos aí, que vocês certamente vão pedir, os livros estão ali esperando, né? Por isso, eu queria ir para a última pergunta. Não é, a gente tem uma lista grande aqui, mas eu vou pular para a última, senão vocês vão ficar sem esse tempo das assinaturas. E aí, Moema, você que já fez tanta coisa, eu imagino que tem milhares de planos de outras coisas que gostaria de fazer. Nem todas vai dar tempo de fazer ainda nos próximos 20, 30 anos que você tem aí, né? Então, numa próxima vida, o que é que você gostaria de fazer? De fazer? De fazer, de ser, de viver. Não pensei. Eu estou pensando ainda como é que eu vou envolver como dizia o Galileu no final da vida, perguntava quantos anos você tem? Não sei, ele dizia 12, talvez 8, talvez 9. Eu estou um pouquinho nessa, sabe? O que me resta, né, daqui, ainda nessa vida, que é aperfeiçoar depois dessa aula que eu recebi agora aqui. Eu não posso ficar sem começar a estudar um pouco mais, né, sobre conscienciologia, para essas ligações todas que a Luciana fez, né? E todo momento assim de procurar estar bastante próxima da minha família, né? Porque tem situações assim, sobretudo ligadas à questão da saúde, né? Então, estou assim, procurando me sentir feliz, independente das circunstâncias. Hoje de manhã falava muito da liberdade interior e liberdade vinculada, né? Então, sabe, com aquilo com que estou vinculada nesse momento, eu procuro cada vez mais cultivar a minha liberdade interior, mas como eu dizia, né, eu sinto que preciso cada vez mais também de discernimento, né, para poder fazer isso. Mas, nossa, se eu pudesse voltar e poder contribuir muito para que esse mundo seja mais humano, né? Se eu pudesse voltar no momento em que a humanidade está mais próxima da natureza, né? Que a gente possa estar se alimentando de verdade, sem tanto veneno de agrotóxico e sem tanta modificação com os transgênicos, se a gente pudesse contribuir para que as relações de paz, né, pudessem acontecer muito mais, né, no âmbito local e no âmbito internacional. Eu acho assim, gostaria muito de contribuir para esse âmbito global, mas eu me toquei muito com uma afirmação de uma pessoa que eu admiro muito, que é a ecofeminista Vandana Shiva, né, que certamente vocês muitos conhecem, e tinha muito essa questão assim de trabalhar internacionalmente e tudo, né? E ela fez uma diferenciação bem clara entre o internacional e o planetário. E também quando se falava, né, no local e no global, ela dizia, no jeito como você trata uma semente, nesse jeito de você tratar uma semente está o modelo global que você tem na sua mente, né? Então eu acho assim, tudo que a gente faz no dia a dia, ele está ligado a essa forma toda
de se pensar diferente, né? Por isso que eu falo muito da gente mudar a geografia mental. A Ana gosta dessa expressão, né? E a Vandana Shiva escreveu também um livro que eu acho que devia estar aqui nas livrarias também, que se chama Monoculturas da Mente. Porque a monocultura que a gente vê na aplicação assim, das tecnologias, ela vem daqui, né? Então, eu acho que é tudo isso que a gente precisa estar mais juntas trabalhando, né? Para ver se a gente consegue modificar e o cultivo da diversidade se torna uma realidade, né? Nessa busca da igualdade entre seres humanos em harmonia com a nossa mãe, a Pachamama dos Guaranis, dos Quechas e Aimaras, né? A Tecurá dos Guaranis. Ela está precisando muito mais cuidado da nossa parte, né? Acho que eu gostaria de voltar para continuar fazendo isso, mas talvez de uma maneira bem melhor, né? Com mais evolução da minha parte também. Essa aula assim me faz assumir o compromisso de ler, estudar, voltar aqui mais vezes também. Nós temos que te agradecer por essa generosidade de compartilhar o seu tempo conosco num momento que você já não tem esse tempo todo porque tem demandas familiares, não é? E a gente queria deixar as portas abertas para você, venha sempre que quiser, você é muito bem-vinda aqui. E agora eu queria convidar vocês a fazerem a fila para pegar o autógrafo, porque ela tem que partir daqui 15 minutos. Você faz a pergunta e assina o livro tudo junto, pessoalmente, tá bom, Isabela? Aí já tem uma primeira aqui. Gente, muito obrigada pela presença de vocês também, tá? Ele escapou da pergunta capciosa, deu uma volta desse. De forma melhor.